Graça e paz, amados, tudo bem com você? Sou o pastor Adelson Neto e é mais uma das mensagens que eu tenho enviado aí por via das redes sociais, e nessa tarde eu quero falar com os irmãos acerca de um pecado terrível que infelizmente tem ocorrido no meio do povo de Deus, que é o pecado de rebelião. Mas esse pecado seria algo novo, algo desse tempo? Ou esse pecado nasceu, na verdade, no coração de um anjo chamado anjo de luz, Lúcifer, lá desde o início, lá nos céus, quando ele então se rebelou contra o Criador e, querendo assim a adoração que era devido a Deus, e queria adoração para ele, ele disse lá no seu coração: certamente elevarei o meu trono acima do Altíssimo e serei semelhante a ele, e aí eu terei toda a adoração para mim. Isso um dia aconteceu no coração de Lúcifer, né? E aí Jesus disse lá no Evangelho: e eu vi Satanás caindo como um raio, como um relâmpago, dizendo melhor, né? Porque ele caiu porque ele quis usurpar o lugar que não era dele. Ele foi criado para adorar, ele foi criado para ser alguém que levasse a adoração e não ser adorado. Somente o Senhor pode ser adorado, né? Mas no nosso tempo isso tem acontecido, isso tem ocorrido. Infelizmente, eu quero falar para os irmãos que tem ocorrido isso. A gente vista que várias igrejas e vários ministérios têm sofrido com esse espírito de rebelião. Esse espírito tem se rebelado contra a liderança, né? Geralmente pessoas que estão ali ligadas ao ministério, pessoas que são obreiras, né? Pessoas que são às vezes diáconos, às vezes pastores auxiliar, enfim, que se rebela contra a liderança a qual Deus constituiu e colocou naquele lugar. Então, meu conselho para você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando esse vídeo: nunca se rebele contra teu pastor. Se você não está bem nesse lugar, se você não está sentindo a alegria de estar aí, você está vendo algo que não condiz com o que você gostaria que fosse, vá para outro lugar. Existem várias igrejas, infelizmente até por isso, porque, por exemplo, aqui no bairro que eu moro, aqui em um dos bairros aqui de Lauro de Freitas, aqui na Bahia, aqui no bairro tem 86 igrejas. Poxa, você pode dizer assim, que bom, né? Melhor igreja do que bar. Mas será que igrejas, na sua grande maioria, que são brotadas assim, portinhas que são brotadas, a grande maioria, posso dizer assim, que 70%, 80% dessas igrejas são fruto de rebelião, são fruto de divisão, né? Eles eram de uma igreja, de uma denominação, e aí alguém passa a entender, a acreditar que é melhor do que o pastor, melhor do que o líder da igreja, e se acha então no direito de começar ali a visitar as pessoas, a caminhar com as pessoas, a vir de casa para a igreja, de casa e da igreja para casa ali, falando mal da liderança, falando mal do pastor, né? Se rebelando contra o pastor. E esse espírito de rebelião, ele está em toda a Bíblia. Se você for ver, vários capítulos, vários livros da Bíblia falam sobre esse espírito de rebelião. E eu vou aqui dar alguns textos, alguns exemplos que estão na Bíblia Sagrada. E você em casa, com o tempo, você vai estar lendo e vai estar pesquisando sobre esse espírito de rebelião, né? Você, por exemplo, você vai ver lá no livro de Êxodo, no capítulo 5, né? no verso 1 e 2, você vai ver ali a história de 3 sujeitos, né? Você vai ver a história de Corá, de Coré, dizendo melhor, né? A história de Datã e a história de Abirão, né? São 3 sujeitos que se rebelaram aí contra o pastoril de Moisés, né? Se rebelaram contra Moisés e ali trouxe confusão, né? Por causa dessa rebelião, muita gente morreu, fizeram aí bezerros para adorar, enfim, né? Essa rebelião levou o povo à morte espiritual, a morte física e a morte espiritual, né? E até deles mesmos. Então hoje a gente vê, e a Bíblia Sagrada nos mostra vários exemplos desse espírito de rebelião. Então não se rebele contra o seu líder. Se você não está bem no lugar, tem várias outras igrejas, vai para outro lugar, mas não se rebele, deixe ele lá no lugar dele, porque com ele Deus trata. Não queira ser melhor do que quem está lá, né? Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para ser rebelde, nem para fazer com que as pessoas pequem também se rebelando. Não faça com que as pessoas pequem contra a liderança. Vá ter com as formigas, assim. O nosso irmão Salomão disse lá, né, em Provérbios, ele diz assim:
Veja as formigas, elas trabalham em unidade, elas caminham junto. Você repare, você veja ali uma linha de formigas, né, caminhando ali. Se uma está morta, simplesmente mate uma e jogue ali no meio. Você vai ver que a próxima que passar vai carregar e vai levar, não vai deixar ver ali caído. Hoje em dia, um irmão vê o outro caído, vê o outro em pecado, ele liga logo: olha, você viu quem caiu, você viu quem está em pecado. Assassinado, a Bíblia diz que quem fala mal do irmão é assassino, né? E a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino dos céus, nem os feiticeiros. E quem faz fofoca, quem gosta de criar intriga, de falar mal do outro, é feiticeiro também, sabia? Comete o mesmo pecado de feitiçaria e idolatria. Então fuja disso, querido. Se alguém está indo na sua casa, está te chamando para falar mal do seu líder, caia fora, porque é furada. E eu quero te dar exemplos aqui também. Lá no livro de Daniel, no capítulo 5, por exemplo, você vai ver ali Daniel, né, quando então Deus com seu próprio dedo escreve na parede ali, né, Mené, Mené, Tekel, Tekel, Refazim, ou seja, forte, rebelde, pesado na balança. Ou seja, não seja rebelde contra a liderança, não seja rebelde contra Deus. Se você se rebelar contra alguém que está lá em cima, você está sendo rebelde, você está sendo feiticeiro, você está sendo assassino, tá bom? E você está cometendo pecado. Então sua oferta, seu dízimo, a sua oração, o seu aleluia, o seu glória a Deus não está valendo de nada, queridos, porque vocês estão se deixando, né? Deixando entrar no seu coração esse sentimento de rebelião, falando mal da sua liderança, seja ela quem for. Se você não está bem nesse lugar, saia daí, vai para outro lugar. Mas não queira tirar quem aí já está antes de você. Não queira não seja um diabo na vida dessa pessoa que está aí, da liderança. Não seja você um demônio, né, na vida das outras pessoas. Não fique aí criando intriga, nem faça do ouvido das pessoas de pinico, né, colocando todo tipo de porcaria dentro do ouvido das pessoas e assim trazendo maldição para a vida das pessoas. O espírito de feitiçaria é terrível, querido. Fuja desse espírito. Por exemplo, a gente vai ver lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. Gostaria que você, infelizmente aqui no fundo não vai dar, talvez para que você observe, né? Em 1 Samuel, no capítulo 15, de 22 e 23, por exemplo, no capítulo 23 diz assim: pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria e a arrogância como um mal de idolatria. Ou seja, queridos, se você é rebelde contra o seu líder, se você é rebelde contra o seu pastor, você é feiticeiro e você está fazendo as outras pessoas pecarem terrivelmente. No livro de Apocalipse também diz isso, que os feiticeiros e os assassinos não herdarão o reino dos céus. Está lá escrito em Apocalipse 21, no verso 8, que os feiticeiros e os idólatras não terão do céu. Então o idólatra não é só aquele que adora imagem. O idólatra também não é aquele que se prostra diante da imagem de escultura, que acende velas, a qual nós estamos acostumados a falar dos nossos irmãos católicos, por exemplo, que adoram imagem, coisa e tal. Não é só isso que é idolatria. Idolatria também é falar mal, né? E é feitiçaria, falar mal do seu pastor, falar mal das outras pessoas, de quem quer que seja, principalmente se rebelar contra a sua liderança. Querido, se há uma liderança, se Deus colocou lá, não queira, né, tirar ninguém, não queira fazer com que a igreja se divida com as suas ideias. Saia daí, vá para outro lugar. É muito melhor você sair, se você não está contente com o ensinamento desse pastor, se você não está contente com aquilo que esse pastor tem ensinado aí, você é livre de ir para outro lugar, mas não queira pecar, não deixe o seu coração encher, né, de maldade, fazendo com que as pessoas pequem. Por exemplo, no capítulo, ainda no capítulo do livro de Samuel, no capítulo 15 e no verso 22, diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto se obedecer? Ou seja, querido, é muito melhor obedecer do que sacrificar. E se você está em um lugar onde você está desobedecendo, se você está se rebelando contra a sua liderança, você está em pecado, está fazendo outras pessoas pecarem também. Você vai ver nesse capítulo aí do livro de 1 Samuel que Deus manda o rei Saul ir lá e exterminar com todo o povo amalequita, mas Saul
tomou a sua própria decisão e trouxe os animais, né, e fez sacrifícios e trouxe o rei dos amalequitas para dentro da congregação. Querido, não seja um rebelde. Então meu conselho é que você não se rebele contra a vontade de Deus, não se rebele contra o seu pastor, não se rebele contra a sua liderança, seja ela quem for. Se ele está caminhando em um caminho errado, ore a Deus, peça ao Senhor discernimento, até já que você compreende que tem mais entendimento, que sabe mais coisas do que ele, então ajude, cole lá perto com ele, diz assim: meu pastor, deixa eu te ajudar, eu quero ser um contigo, e tente ajudar e tente melhorar esse homem de Deus, essa mulher de Deus que está na frente da obra, amém? Deus te abençoe, até a próxima, fui.